Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário. Então, começar, irmã. Eu fiquei um pouco confusa no início, quando o senhor fala do arrependimento de Deus, né, a respeito da criação da humanidade. Sim. Deu uma bugada aí na minha mente. Vamos lá, eu estava falando sobre a linguagem, né? A linguagem que a Bíblia usa para se referir a Deus, nesse caso do sentimento. Então, essa linguagem a gente chama de antropopatismo, né? O que quer dizer isso? Antropopatismo. Paixões, né? Seria literalmente paixões de homem ou sentimento de homem, né? Então, quando fala que Deus se ira, Deus se arrepende, é uma linguagem, ela é humana e se refere ao sentimento de Deus. Só que a gente não pode equiparar, por exemplo, o arrependimento de Deus com o nosso arrependimento. O nosso arrependimento é por causa de um erro que cometemos, né? Alguma coisa desse sentido. Quando Deus, ele diz lá em Gênesis capítulo 6, eu me arrependo de ter criado o homem, Deus quer mostrar para nós, né, e a linguagem que a gente conhece é essa, de arrependimento. Mas não quer dizer que Deus errou, esse é o ponto. Então, em relação a Deus, o arrependimento não é por causa de um erro que ele cometeu. Não devia ter criado o homem, olha o que deu, esperava que fosse outra coisa. Não é por aí, né? Então, arrependimento, inclusive, eu dei o exemplo de Jeremias capítulo 18, onde Deus diz assim, olha, se tal nação contra a quem eu falar se arrepender, deixar de fazer, né, aquilo, eu também me arrependerei do mal que iria trazer a essa pessoa ou a essa nação, porque eu não me agrado da morte do ímpio, e sim que ele se converta, se arrependa e eu venha e o cure. Então o arrependimento mostra que de fato Deus se entristece, né, por ter visto a sua criação, seus filhos se tornando o que se tornaram. Lá em Gênesis 6 isso é bem claro, essa sociedade corrompida, violenta, enfim, soberba. E também, quando a Bíblia fala de Deus se arrepender, é a disposição que Deus tem, mediante o arrependimento do homem, em revogar o seu juízo. Seria nesse sentido. Deu para dar uma... Sim mesmo? Quer que eu dou outros exemplos? Tá tranquilo? Tá, então essa a gente chama de linguagem antropopática, né? Antropomórfica, a linguagem antropomórfica, é que Deus se apresenta em forma humana. E aí até o irmão questionou, né? Mas Deus não tem olhos, Deus não tem ouvidos, Deus não tem mãos, não tem aparência física? Não. Então quando a Bíblia fala, né, os olhos de Deus estão por toda a terra, as mãos de Deus não estão encolhidas, os ouvidos de Deus não estão agravados, não quer dizer que isso é literalmente, que Deus tem esses membros, por assim dizer. Mas como ele está se comunicando com seres humanos que têm esses membros e sabe o que eles representam, aí a Bíblia usa essa linguagem que a gente chama de antropomórfica, ou seja, em forma de homem, né? Tranquilo, amados? Então, olha só como a gente está lidando com um ser que, de fato, ele não tem nada a ver conosco. É nós que temos alguma coisa a ver com ele naquilo que sobrou, né, nos resquícios da sua imagem e a sua semelhança. E esse talvez seja um ponto que confunde, porque imagem e semelhança que a gente talvez tenha aprendido ou está na nossa mente, refere-se a uma questão estética, né? E talvez a gente fale, não, calma aí, como assim? Se nós somos imagem e semelhança de Deus, e nós temos pernas e pés, Deus não tem também? Não. Mas por que a gente pensa isso? Porque talvez isso foi nos ensinado, de alguma maneira chegou na nossa conclusão, que a imagem e semelhança se refere às questões estéticas, físicas, enfim. Mas não tem nada a ver, não é por aí. Então Deus não é um ser, quando a gente pensa, braço, pé, uma pessoa. Deus não é uma pessoa.
Deus é uma pessoa, só não tem formatos, né, físicos. Isso. Aí a gente fala, Deus é uma pessoa. Por que Deus é uma pessoa? Porque o Espírito Santo é uma pessoa. A gente está falando de Deus, a gente vai falar também da Trindade, né? Não necessariamente da doutrina da Trindade, mas a gente vai falar desse Deus que se manifesta em 3 pessoas distintas, diferentes, mas iguais na natureza. Então, irmão, é um negócio que não é fácil, porque a gente não tem nada que se assemelhe, né? Então, como assim? O que a gente tem para equiparar a Deus assim? O que é 3 em 1? Eu não estou falando daquele som antigo, não, aqui. Será? Não tem. Corpo não tem. Alma? Como nós, não. Espírito? Aí Deus é espírito. Né? Espírito tem forma? Não tem forma. Os anjos, por exemplo, quando aparecem na Bíblia, aparece lá com coisas esquisitas, né? Tem um lá que tem 4 rostos, por exemplo. Um rosto de uma águia voando, um leão, um boi lá, um novilho, e de homem, né? O tal do querubim, né? Se a gente visse assim, a gente ia expulsar. Isso é um demônio, é feio demais. Né? Então, isso primeiro, são visões, questões abstratas, e elas querem comunicar alguma coisa. Então, são representativas. Quando a gente fala sobre os anjos, a sua natureza, por exemplo, os anjos não são nem feminino nem masculino. Ah, mas não tem o nome de Gabriel, de Miguel, são nomes masculinos, né? Mas os nomes em si, principalmente em relação aos anjos, não definem um gênero, e sim uma identidade. Por exemplo, Gabriel, né? Mensageiro de Deus. Tá? Miguel, quem é semelhante a Deus? Então, os nomes não são como os nomes dos seres humanos que distinguem, né, masculino e feminino e tal. Não é nessa linha. O que eu quero dizer é que toda essa linguagem, todas essas figuras de linguagem, elas são muito mais representativas do que de fato definem essas categorias que a gente coloca aí como tendo questões físicas, sendo do gênero tal. Por exemplo, Deus é pai. Deus é do sexo masculino? Não. Né? Mas ele se coloca nessa figura de pai porque, inclusive, na criação, a paternidade ou o patriarcado, não no sentido pejorativo, mas como foi criado, né? A criação, a família e tudo mais, isso tudo reflete alguns aspectos de Deus. Sabe que aquele filme Cabana? Uhum. Que Deus se revela. É uma mulher. A mulher. E é negra. Um marceneiro. Exato. Assim, eu fiquei. No caso do marceneiro é o caso de Jesus, né? O Santa é a menina. Eu acho que se a gente for pegar. Literalmente. Surgiria o questionamento: por que não existe uma anja então também? Uma anjona, né? Assim, tipo, uma Miguela. Então, Miguelita, né? Alguma coisa assim, Gabriela. Por que não? A gente traz as categorias humanas, muitas vezes, e quer interpretar a Bíblia a partir delas. É o contrário. Nós pegamos a Bíblia, inclusive nos seus contextos, só concluir, nesses contextos culturais, e a gente precisa entender todas essas questões, né, para que a gente não coloque na Bíblia interpretações a partir das nossas percepções, dos nossos parâmetros, das nossas culturas, mas para que a gente faça o contrário, a gente extraia da Bíblia e aí sim a gente vai comparar com aquilo que nós temos experimentado. Diga aí, meu amado. Eu falando em anjo, aí eu ia dizer que na aula passada vocês tinham falado que estava comentando a respeito de anjo, do ser humano e de Deus. Né? Você falou que o homem ele tinha uma única coisa que os anjos não tinham, só que aí acabou entrando em outro assunto. Ah, tá. E aí não falou o que era, o que é, não né? percebi. Eu enrolei e acabei talvez concluindo, né? A questão foi o seguinte, que eu disse assim, bom, o que nós temos, porque a Bíblia declara que nós somos imagem e semelhança de Deus, que Deus nos criou. Né? Em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, está escrito, a Trindade falando, façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós homens somos, seres humanos, falo homem genérico, tá? Seres humanos somos criados à imagem conforme a semelhança. Os anjos, por exemplo, a Bíblia não declara que eles são imagem e semelhança de Deus. Embora, por exemplo, o que o ser humano tem como uma pessoa, né? Falou de pessoa, Deus é uma pessoa. O que define uma pessoa? Precisa ter 3 coisas. Intelecto, e eu disse, Deus é inteligente, mas não é racional, lembra? Então tem que ter intelecto, tem que ter volição, vontade e sentimentos.
Então a gente percebe isso tanto em Deus o Pai, quanto Deus o Filho e no Espírito Santo também. Inclusive esse é um ponto que os testemunhos de Jeová, por exemplo, eles vão dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas a gente vê na Bíblia que o Espírito Santo, ele tem vontade, ele decide, delibera, o Espírito Santo tem sentimento e o Espírito Santo é inteligente. Então isso caracteriza uma pessoa, né? E aí se a gente pega então essas questões, fala assim, não, e os anjos, eles também não são inteligentes? Eles também não têm vontade? Eles também não têm sentimentos? Sim, mas eles não são chamados de imagem e semelhança de Deus. O que então nos distingue? O que só nós, o que só Deus tem e partilhou em certa medida com esses seres humanos? E não com os anjos, nem com os animais, nem com ninguém. O que é? Justamente isso. Ao mesmo tempo que somos um, somos mais de um. Tanto na questão indivíduo, né, quanto na questão coletivo. Então, como Deus é uma triunidade, como Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo, portanto, assim, uma família, por assim dizer, ele cria outra família, chamada de família humana. Né? Onde, ao mesmo tempo que somos um ser humano, uma humanidade, então a gente foi perdendo essa percepção por causa do pecado. Até o casalzinho lá não pecar, estava tudo tranquilo. A gente já falou isso, né? Eles viam um no outro, não o outro. O outro para eles era Deus. E quando via o homem, por exemplo, via a mulher, se via nela. E quando ela via o homem, se via nele. Tanto é que um disse para o outro, esse é o osso do meu osso, carne da minha carne. Ambos eram a unidade composta, essa harmonia perfeita. Né? Não tinha essas guerras do sexo, não tinha essas questões raciais, essas questões sociais. Então, a gente foi fragmentando tudo isso. Isso é fruto do pecado. Nós hoje pensamos, vivemos, nos comportamos e somos aqueles que vivem debaixo de uma realidade do pecado, seja na compreensão, no sentimento, no comportamento. E a gente foi fragmentando tudo isso. Então, homem e mulher, né? Questão do machismo e feminismo, ambos são extremos pecaminosos. Então, o machismo é algo pecaminoso e o feminismo também. São extremos de um mesmo pecado. Né? Então, homem e mulher. Aí a gente foi agravando isso, né, ao longo do tempo. Rico e pobre, sulista e nordestino, latino e preto e branco. O que mais? Rico e pobre, eu falei, né? Eu não sabia dessa divisão. Mais um pecado para acrescentar ainda. A questão, né, amado? Intelectual e ignorante. Então a gente foi dicotomizando tudo isso, né? Então você vê os evangélicos, pentecostais e reformados. Não tem fim esse negócio. Então a gente foi fragmentando, mas quando Deus cria o ser humano, tanto é a declaração do capítulo 5 de Gênesis, versos 1 e 2, que Deus os criou, os abençoou e os chamou de homem, de humanidade, de Adão, de pessoa, traduzido de várias formas. Então era essa unidade composta. Como Deus é essa unidade composta, que a gente vai ver hoje, inclusive na declaração, na existência de Deus declarada, né, que Deus é um único, mas esse único é um composto, que a gente chama de Pai, Filho e Espírito Santo. O ser humano também. Ele é, tanto no âmbito coletivo, como eu disse, né, a humanidade, a raça humana, quanto também no indivíduo. Então nós sabemos da complexidade que nós, indivíduo, nós temos. Nós somos essa matéria, a gente é carne e osso, né? Os mais osso do que carne, mais carne do que osso, enfim. A gente é esse composto biológico, carbono e tudo mais. Eu não falei quem se enquadra em qual, então cada um que pega o pecado para si. Eu falo besteira, eu perco o raciocínio, né? Ainda bem que não devia mais que devia visual. A gente é esse físico, a gente é esse visível, esse palpável, né? Esses sentidos, audição, visão, tato, olfato e paladar, mas nós temos um psique, uma alma, né? Algo que não consegue, o estetoscópio do médico não consegue estar avaliando. Então aí entra os profissionais da mente. Então, mas nós temos um espírito também, o meu ser interior que se relaciona com Deus, que não é nem a alma e nem o corpo. Embora o espírito use as faculdades da alma
Olha só que coisa interessante, para compreender as questões dessa terra relativa à revelação de Deus. Percebam a complexidade, quando a gente fala com a gente mesmo, parece que há um ser interior, estou lembrando aqui de umas besteiras, mas eu vou fazer o quê? O que vem na mente, vocês não têm noção do que vem na minha mente quando eu estou falando as coisas aqui, pensa que é só coisa espiritual? Lembra do Hulk? O Hulk, meu Deus do céu, não é um ser, né? Lógico que é um negócio totalmente, assim, juvenil, mas fazer o quê? O que vem na minha cabeça, eu não posso fazer nada. Mas essa questão que nós somos mas mais do que um, vocês estão compreendendo essa complexidade? Então, isso para mim é a imagem e semelhança de Deus, que Deus impressionou, que Deus nos deu, que só Ele tem. Lógico, guardadas as devidas proporções. E a gente vai ver que os atributos de Deus têm os comunicáveis, que é aquele que Ele partilha. Como eu falei, vontade, intelecto, sentimento, enfim, uma série de atributos de Deus, só que Ele comunicou. Só que tem alguns que Ele não comunicou, e a gente chama de incomunicáveis. Só Deus tem. E Ele não partilha com a sua criação em nível nenhum. Ele tem todo o conhecimento. Ele está em todos os lugares. E a gente viu, não é nem que Ele está em todos os lugares, é que todos os lugares está nele. Né? Então é isso que a gente vai falar aqui daqui a pouco. Mas é só para dar uma introdução nessa questão. Posso prosseguir então? Daqui, tá tudo tranquilo aí com vocês? Mas vão, à medida que ficar alguma questão aí, alguma interrogação, me interrompam e façam perguntas, comentários e tudo mais, tá? Eu vou falar então da existência declarada de Deus. Então, a nossa proposta a falar de Deus aqui é a existência de Deus, a natureza de Deus e os atributos de Deus, tá? Então, semana passada eu dei uma aula introdutória sobre a existência de Deus e hoje eu vou continuar. E aí, na existência de Deus, eu vou falar sobre a existência declarada de Deus. Em parte alguma, né, das Escrituras tratam de provar a existência de Deus mediante provas formais. É um fato autoevidente como crença universal natural do homem. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Hebreus capítulo 11, versículo número 6. Então a Bíblia não tem a intenção, a Bíblia não é um registro histórico, a Bíblia não é um livro que Deus pretendeu usar para transmitir e provar a sua existência. Não é, amados. A Bíblia não tem essa intenção, tá? A Bíblia, ela já mostra Deus como sendo, né? A gente vai ver daqui a pouco lá em Gênesis capítulo 1, mas agora Hebreus 11, 6 vai dizer que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que é galardoador ou recompensador daqueles que o buscam. Hebreus 11, versículo número 6, né? Então olha só, 11, 6 de Hebreus, tá? Então é um fato autoevidente, é uma crença universal e natural do homem. Os que se dizem ateus, daqui a pouco a gente vai ver, eles têm um esforço enorme, uma luta doida, impossível, de desvincular Deus da sua existência, amados. Porque isso está impregnado no ser humano. É como se fosse, entre aspas, aqui um chip que Deus colocou dentro do ser humano, tá certo? A palavra homem, antropos, né, do grego, ele remete àquele que olha para cima. Esse é o... Se a gente for no dicionário em língua portuguesa, tem outras coisas lá, né? Primeiro da classe zoológica, bípede, mamífero, essas são as descrições. Mas antropos, né, na língua grega do Novo Testamento, é aquele que olha para cima. O único que tem consciência nessa criação de que existe um Deus, de que há de fato um ser superior que às vezes ele não sabe quem é, não sabe nomear, mas ele entende que é o homem. Então é por isso que antropos, homem, é aquele que olha para cima, aquele que sabe que existe um ser superior a ele, tá? Consciente ou inconscientemente, né? Então Deus é o fator causal de tudo que existe. E aí sim a gente vai para Gênesis capítulo 1, versículo número 1, né? Deus é o fator causal de tudo que existe, amados. Tudo. É Deus que é o causador. Como diz os adolescentes, né? Ele chega causando ali. Então ele chega já originando todas as coisas. E é interessante que a gente se pergunta, de onde Deus tirou tudo isso? Aí a Bíblia vai dizer, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, né? Como está escrito aí. Bará, Bereshit, Elohim, et Haaretz, Hashamayim.
Contrário, né? Em Gênesis capítulo 1, verso 1. Em hebreu? Isso é em hebraico, exatamente. A original está lá. Eu não quero não é exibicionismo não, é para a gente pegar o termo aí mesmo, tá? Bará, né? Que é o bará. Esse é o que eu quero pegar essa palavra. Bará Bereshit, né? Criou bará Bereshit, né? Criou os céus, Elohim. Então Deus criou os céus. Et Haaretz, Hashamayim, os céus e a terra. Deus criou. Então o termo bará, ele remete à criação do nada. Absolutamente do nada. Não havia matéria-prima. Não havia absolutamente nada. Agora a gente parando para pensar um pouco. Toda essa imensidão conhecida hoje. Só para resumir aqui o globo terráqueo, como falam agora, né? Só o planeta Terra, essa complexidade, foi tirado absolutamente do nada. Como diz o termo mais teológico, ex nihilo, do nada. Foi tirado. Imagina, Deus dizendo haja, 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 haja. E foi havendo. A Bíblia vai ter um texto lá no Novo Testamento, Paulo, né, que escreve, ele diz assim, Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Ele chama a existência. Não existe, não tem um átomo, um subátomo, não tem uma matéria-prima, não tem uma poeira cósmica, não tem nada. E ele traz a existência. De onde ele traz isso? Dele. Ele é o originador, ele é a fonte de toda a vida, de tudo que existe, essa imensidão aérea. Tudo isso saiu da boca de Deus. Eu digo da fala, do poder criacional, criador de Deus. Então olha de quem nós estamos falando aqui, ou tentando falar alguma coisa, né? Mas só para a gente entender, Deus, a Bíblia declara que Ele criou todas as coisas. Colossenses, lá no Novo Testamento já, capítulo de número 1, versículo de número 16. Colossenses 1 e 16. Bará Bereshit, Elohim. Você pode repetir? Eu posso. Eu vou pôr no grupo. Se falar 3 vezes, sai profecia. É que eu escrevi, imagina quando eu escrevi. Eu vou escrever lá para vocês, tá? Eu vou escrever no hebraico, nas caracteres, e também transliterar, tá bom? E traduzir no português. Me cobrem, por favor, tá? É muito interessante. E aí já fica um estímulo, né, para que vocês se interessem futuramente para fazer um cursinho de hebraico e um de grego. Então já fica aqui o spoiler que ano que vem, se Deus quiser, a gente está oferecendo para vocês um curso de grego. 5 meses, vocês vão... Isso aqui a gente faz o comercial, aqui é o momento comercial, está passando, Léo. Momento comercial. A gente vai oferecer um curso de 5 meses, gramática, pronúncia e alfabeto. 5 meses, eu garanto que vocês vão ler o Novo Testamento aí em grego. Vamos lá, Colossenses 1 e 16, né? Ele diz assim, ó. Porque nele refere-se a Jesus, que é Deus. Estamos falando de Deus, né? Inclui Jesus aí. Eu não estou falando do Pai. Eu estou falando da triunidade, amados, tá? Então, Colossenses 4 e verso 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que existe nos céus e na terra, preste atenção, visíveis e invisíveis, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Olha o que o texto diz, todas as coisas visíveis e invisíveis, por ele, por Jesus, por Deus, a Trindade, foram criadas, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados ou potestades. Esses termos aqui referem-se a seres angélicos, tá certo? Seres angelicais. Então, tudo que a gente vê, consegue ter contato pela alma, né? Visão, audição, tato, olfato, paladar, quanto aquilo que a gente não consegue ver, que a gente chama do mundo ou da realidade espiritual, que esses olhos aqui não conseguem, tá? De vez em quando que Deus abre para um para outro aí, né? Uma visão assim, descortina, parece que abre a cortina assim, ó, dessa realidade, e aí a gente consegue ver uma coisa ou outra, se maravilha, né? Uns desmaiam, outros caem, e outros, e aquela coisa toda. Mas tudo foi criado por ele, se originou dele, esses seres absurdamente gloriosos, fantásticos, poderosíssimos, né? Que o Apocalipse vem mostrando alguns deles assim, que a gente fala, nossa, será que existe um ser assim, que o pé dele direito está no mar e o outro na terra?
né, de você ver ele na Terra e ver ele lá na atmosfera final lá do globo. Que ser é esse? A gente está falando de uma criatura de Deus. Esses seres angélicos, imagina o próprio Deus, não dá para imaginar. A capacidade humana não consegue, com toda a sua criatividade, não consegue estar imaginando um Deus absurdo. Deus é absurdo. Deus, ele, na verdade, ele tem algumas propriedades que eu acho interessantes. Primeiro, é absurdo. Segundo, é uma incógnita. O que a gente sabe de Deus? A gente pensa que sabe de Deus porque a gente lê as Escrituras e, de fato, Deus se revelou tudo aquilo que Ele é, não aquilo que Ele decide se revelar nas Escrituras e na natureza, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas quem é Deus? O máximo que a gente conseguiu, assim, ver foi em Cristo. E mesmo assim, numa embalagem humana. E aí, reduziu muito Deus. Aliás, infinitamente Deus. É por isso que a Bíblia diz que Deus, ele se esvazia, se aniquila da sua glória. Desce às partes mais baixas da terra, que é aqui. Olha a humilhação que Deus se sujeitou. Né? Vou dar um spoilerzinho, vou pregar aqui talvez nesse mês sobre isso. Então Deus se reduziu a um corpo e uma cabeça de um bebê. Todo menino, ele quer ser homem. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser menino. Tomar até um golinho d'água agora, né? Isso é uma poesia, mano. A questão é, queridos, é isso que eu quero passar para vocês aqui, sobre a criação. Tudo se originou de Deus. Absolutamente. Não tem nada que exista aqui que é criação, por exemplo, de Satanás. Satanás não tem direito, não tem legalidade nenhuma. Olha a linguagem aqui, não tem legalidade nenhuma. Por isso que ele não pode revogar nada no tribunal de Deus, que algo pertence a ele, absolutamente nada. Só tem uma coisa que a Bíblia diz, que ele tem a paternidade, que é a mentira. É a única coisa, mas o resto não. Tudo. É por isso que tudo, quando a gente entende que Deus, quem é Deus, tudo a gente entende que é para a glória de Deus. Tudo é santo, tudo é santificado. Então não tem essas questões que a gente... É por isso que a importância da gente saber de fato o que a Bíblia fala de Deus, quem Deus é, né? Aquilo que a Bíblia pelo menos expõe. Porque a gente não vai tendo essas paranoias, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. Amados, tudo é de Deus e tudo é para Deus. Tudo, exatamente tudo. A questão é que às vezes nós pegamos aquilo que é de Deus e não honramos a Deus com aquilo que é de Deus. Usamos para a nossa própria glória, né? Então o diabo, que ele é ligeiro, é espertinho, ele quer se apropriar de algumas coisas. As conveniências, né? E a gente às vezes não vai ter na dimensão, né, do que a própria Bíblia diz, por exemplo. Todas as coisas são santificadas pela palavra e pela oração. Jesus fazia isso. Eu nunca vi Jesus consagrando nada. A gente que tem essa loucura religiosa. A gente foi ensinado assim, não vamos consagrar esse negócio para Deus. Fuxi. E de quem era, pelo amor de Deus? Sempre foi. A gente não tem essa loucura na ceia, por exemplo, pega o pãozinho lá, né? Vamos consagrar esse pão a Deus. Jesus não ensinou isso. Ele disse o seguinte: Baru atah Adonai. Melech haolam, Hamotz lehem. Bendito és tu, Senhor. Essa foi a oração de Jesus, é sério. Lá no hebraico, que Jesus orou, né, sobre o pão. Bendito és tu, Senhor. Senhor, Baru atah Adonai. Bendito és tu, Senhor. Hamotz lehem, que fizeste sair o trigo da terra. Olha que coisa interessante. Aliás, ele orou o seguinte: Baru atah Adonai, bendito és tu, Senhor, Melech haolam, rei do universo. Olha o que saiu da boca de Jesus quando ele foi apresentar o pão, dar graças. Ele deu graças, nunca consagrou coisa nenhuma. Paulo vai dizer: e tendo Jesus pego o pão e tendo dado graças, disse: tomai, parti, comeis, tal, não é? Então ele fez a seguinte oração: bendito és tu, Senhor, rei do universo, que fizesse sair o trigo da terra. É como se ele estivesse reconhecendo essa dádiva. Agradecendo, dando graças, é isso que ele fez. Não há essa ideia bíblica teológica. Há a questão religiosa, há a questão que muitas vezes nós ensinamos, mas não é fonte bíblica. Não é, amados. Esse negócio de consagrar isso, consagrar aquilo, isso não existe. No Antigo Testamento, havia uma construção de Deus na mentalidade dos judeus, porque os judeus estavam de tal maneira contaminados pelas religiões pagãs, que Deus foi ensinando:
você precisa santificar isso, santificar aquilo, para fazer separação mesmo. E aí você tinha regras, né? Você não pode usar um tecido misturado a linho e poliéster. Estou dando um exemplo aqui meio, né? Mas semente não pode ser porque os pagãos tinham. Então Deus estava separando aquele povo, né, para se tornarem uma espécie de modelo, né, para todas as nações. Mas quando vem a revelação perfeita, quando vem o Novo Testamento, o Novo Pacto, aí Jesus vai mostrando de fato que não há mais essa questão de lugar santo, não há mais pessoas santas, não há mais coisas santas. Porque por isso que às vezes Paulo foi questionado quando uns comem, outros não comem. Diz quem come, dá glória a Deus. E quem não come, dá glória a Deus também. Mas aqui a gente sacrifica os demônios. Quem é os demônios? Não é nada. O ídolo, muito menos. Então, vamos viver a liberdade em Cristo. É o que Paulo ensina, tanto em 1 Coríntios capítulo 8, capítulo 10, quanto lá em Romanos capítulo de número 14. Paulo está lidando muito mais com a imaturidade dos irmãos, para que os maduros, né, tenham um pouco de paciência com esses imaturos. Mas ele chega à compreensão, tanto é que daqui a pouco eu vou dar referência para vocês, mas já adiantando, diz assim, os povos dizem que há muitos deuses e muitos senhores. Não há, amados. Isso é no imaginário coletivo da humanidade que foi criado. Há muitos deuses e senhores, para nós há um Deus e um só Senhor, Jesus Cristo, ponto final. É isso. E o que a gente faz, quer comais, quer bebais, faça isso tudo para a glória de Deus, está tudo certo. Apresente, dê graças a Deus, né? Faz mal que sai da boca e não te entra. No sentido espiritual, O Romanos capítulo 11, verso 36, que nós lemos na aula passada, mas eu quero retomar para destacar outro ponto aqui, sobre a questão eu estou falando aqui, eu quero que vocês não percam isso em mente, tá? A existência declarada de Deus. É isso que eu estou tentando aqui passar para vocês. Romanos capítulo 11, verso 36, né? Que vai dizer que dele, por ele, para ele são todas as coisas, não é isso? Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Esse verso 36 é aquele texto que está dentro do contexto que nós lemos na semana passada, a partir do 33. 33, 34, 35, né? Lembra? Olha a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria de Deus, quanto do seu conhecimento, quão inescrutáveis são os seus caminhos e tudo mais. Lembrei agora, eu falei que Deus é um incógnito, e acabei não completando, né? Que alguém acho que entrou com outro comentário aí. Deus é absurdo e é uma incógnita. O que é uma incógnita? Interrogação. Então Deus é um mistério. Deus é um mistério. Ao mesmo tempo que ele é uma incógnita, a gente chama de incognoscidade de Deus. Deus não pode de fato ser compreendido, não pode. Ao mesmo tempo, ele é cognoscível, ou seja, ele se dá a conhecer também. Isso que a gente chama de revelação de Deus. Agora, essa revelação é tudo que Deus é? Claro que não, absolutamente não. É uma partícula de Deus, né? Porque nós não temos condição alguma de compreender, nem na eternidade, eu acho que eu falei isso na semana passada, nem na eternidade, aquele texto de 1 Coríntios 13, por exemplo, né, que é mal compreendido, nem na eternidade não conseguimos. O texto de Romanos 11:33 vai dizer isso, ele é inescrutável, ele não pode ser penetrado, ele não pode ser sondado, não tem como. Não tem como, amados. E aí, o versículo fala que a eternidade está em conhecer a Deus. Eu vou passar a vida inteira lá na eternidade tentando conhecer Ele. Não tem como. Não há, é impossível, né? Então, dele, por ele, para ele são todas as coisas, tá? Eu coloquei aqui dele, dele se origina tudo. Então, dele se origina tudo. Por ele, tudo é viabilizado e é mantido. Esse Deus que criou, ele mantém e ele resgata a sua criação. Ele que sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. Quem sustenta esse universo aqui, amados? Sim. Mas ele não está nessa gravidade assim, essa terra não podia dar uma caída assim, nessa sincronia, Amados, se a terra fosse alguns graus para um lado para o outro, ou queimaria ou congelaria. Deus fez uma perfeição tal, tudo isso que a gente vê, e eu fico pensando como que o ser humano
ele consegue pensar que tudo isso aqui é um Big Bang, é um fruto de um... É uma coisa assim... Eu não tenho fé suficiente para acreditar nisso. Que tem que ter muita fé, amados. Tem que ter muita fé. Imagina só, vou contar uma ilustração aqui. Imagine só, você tem um caminhão assim de condimentos. Você tem lá alguns ovos aqui, um caminhão baúzinho. Os ovos aqui, farinha aqui, manteiga, leite, achocolatado. Imagina que esse caminhão em alta velocidade bate e capota. E nesse capotamento, assim, o ovinho sai daqui, tem um pote também, tá? Cai no pote, aí vem a manteiguinha untando, aí vem a farinha, o achocolatado, e ele vai capotando. Quando ele para de capotar, tá um bolo pronto. Tem uns 8, 9 elementos aqui, né? Do ovo, farinha, trigo, aquela coisa toda. Uns 8 elementos. Ninguém acreditaria que isso poderia acontecer. Ninguém. Nem o mais, não tem como. Agora, como você pega toda essa complexidade, eu não vou falar do universo, do ser humano. Do ser humano. O DNA, o que existe lá no DNA de cada ser humano. Como que isso pode ter surgido assim do nada, mano? Tem que ter muita fé, tem que ser muito crente para acreditar no negócio desse. Então dele, se origina tudo, por ele é viabilizado e mantido, né? Ele mantém todas as coisas. Para ele, então dele, por ele, para ele. Para ele converge tudo. Tudo é convergido para Deus, amados. E a gente vai ver aqui que eu disse que tem que ter muita fé. A Bíblia fala dessas pessoas que é muito crente neles mesmos e chama de louco. Vocês sabem que a Bíblia não se preocupa muito com o ateu, né? Tanto é que só tem 2 passagens que vão se referir a essas pessoas, que é o Salmo 14 e o Salmo 73, eles são quase gêmeos, né? Você lê um e o outro lá, é quase que idêntico, muda uma palavrinha lá, mas diz mais ou menos assim, dizem os nécios no seu coração, não há Deus, Deus não existe. Só tem 2 versículos em toda a Bíblia que vai mencionar essa categoria de pessoas que declaram que Deus não existe. O Salmo 14, verso 1, e o Salmo 73 também. É quase um salmo gêmeos, né? É o 73? É o verso 1, será? 53. Sim, pode ler. Bom é Deus para com Israel, para com os ricos de Salmo 14, verso 1. Dono do 73. É o 14, meu marido, me ajuda. Você falou que o 73, hein? Tá, não é. É o 14, desculpa. Eu vou achar o gêmeo aí, mas o 14:1 é esse aí. Por isso que eu estava perto. Disse os nécios, isso aí. Isso. Isso. Não há Deus. Exato, é o 53, tá? É o 53 aí que eu falei 73, mas é 53. Sabia que tinha alguma coisa errada na minha fala, mas tudo bem. É o 14 e 53, são quase salmos idênticos, né? Então diz o nécio, o louco no seu coração, não há Deus. A Bíblia não fala mais nada dessas pessoas. Agora interessante, enquanto esses loucos dizem que não existe Deus, né? Por outro lado, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. É o Salmo 19, por exemplo, e o verso 1. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Sem linguagem, sem fala, uma noite mostra sabedoria a outra noite. Então a criação, ela fala a respeito de Deus. A gente vai ver daqui a pouco que a criação é um dos testemunhos que Deus deixou a respeito da sua existência. Há provas, não estou entrando em contradição, que eu disse que a Bíblia não quer provar a existência de Deus, né? O advogado já me pega logo no argumento que contraditório, né? Mas não há provas nesse sentido que a Bíblia não pretende provar. Mas a Bíblia, ela apresenta evidências, né, sobejas a respeito da realidade de um Criador. E uma delas é a própria natureza. A natureza fala, sem linguagem, noite após noite. Então a gente vai ver agora... Não está escrito, mas eu acho assim, impressionante esse versículo, que ele deu limites à água do mar, dizendo que elas só podem ir até ali. Jó 38:11, amada. Confere lá para ver se... Vou colocar aqui para eu ter... Não, mas primeiro confere, porque o negócio tá bom para mim hoje aqui não. Confere aí primeiro. Jó 38:11. Vai saber se é isso, né? Não, mas assim, é muito lindo. Sim. Assim, que Deus dá ordem à água do mar. Olha, vai ser aqui. E engraçado, às vezes nem está ventando tanto,
E ela vai e volta, Isso. vai e volta. De vez em quando que Deus fala, vai mais um pouquinho, É, a gente chama de tsunami, né? aí o povo doido. Mas de fato o texto vai dizer, e que eu me lembro do texto é o seguinte: Deus diz às suas ondas orgulhosas, até que virás e não mais adiante. Exato. Porque quando a gente vê esse marzão, nós que moramos aqui, né? A gente olha do mirante, esse tequinho, a gente vê um tequinho do oceano, aqui é um tequinho, né, irmão? Mas esse marzão, essa imensidão aquática que a gente vê, quem é que para a água, amados? Rocha não para, força, o ser humano jamais tem capacidade de parar, como eu disse brincando, mas em tsunami, como a gente já viu, né? Infelizmente, aí há pouco tempo atrás, uma década e pouco, quem é que para a força das águas? Deus diz assim, eu digo, vai até aqui, ó. Deus manda. Lembra Jesus dizendo lá para o marzinho, só quieta, vento, quietinho, quieto. E aí Jesus diz com a maior naturalidade do mundo, vocês têm fé nenhuma, né? Estou aqui dormindo, tirando um cochilo no barco, vocês precisam me acordar para dar ordem para o mar e para o vento. Vocês não sabem não quem eu sou, quem está com vocês, quem chamou vocês, quem vocês servem, o Espírito que há em vocês, os dons que eu derramei. Inclusive existe um dom chamado de dom de milagres. Esse dom de milagres, se Deus dá aos seus servos, é justamente para dar ordem à natureza. Isso é o dom de milagre. O dom de milagre é isso, não é questão de levantar da cadeira, cego, isso é dom de cura, é uma coisa, dons de curar. Dom de milagre é quando a gente interfere no curso natural das coisas. Ressuscitar mortos, por exemplo, você está interferindo no curso natural, né? Quando você, exatamente, marzinho abre, toda essa questão. Eu digo marzinho porque a gente está falando a respeito de quem está operando o negócio. Para nós é absurdo. A gente chama de extraordinário, de milagre, a gente fica a boca aberta, a gente... Mas para Deus, amados, é a coisa mais natural. É Ele dar ordem. Dá ordem a uma baleiazinha, dá ordem a tal do jegue lá, e o jegue fala. Não é? Salmo, eu acho que é o Salmo 37, eu estou ruim de referência hoje, mas tem um salmo tão impressionante. Acertou de Jó. Só, né? Poxa, estou em dívida então. Tem um salmo que diz sobre a voz de Deus. É o 29. Ah, mas chegou pertinho agora, viu? Salmo 29. Vai dizer sobre a voz de Deus. Eu vou ler com vocês, já que vocês estão aí maravilhados com as características, né? Senhor. Diz, que diz assim, Salmo 29. Dai o Senhor, ó filhos dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Filhos dos poderosos aqui, você pode ter duas interpretações. Tanto os anjos, quanto os filhos dos poderosos da terra. Dai ao Senhor glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Aí começa aqui a declaração da voz de Deus. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. A gente precisa entender essa linguagem poética, essas eram as árvores mais resistentes e usadas para a construção, né? Ele os faz saltar como um bezerro, ao Líbano e Sírion como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as cervas e desnuda as brenhas, e no seu templo cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Esse é um dos muitos salmos que mostra a grandiosidade de Deus, a majestade de Deus, a glória de Deus. Eu me lembro de um texto do Novo Testamento, quando chegaram para Jesus e disseram: Senhor, tem um servo que está moribundo lá na minha casa, mas eu nem me sinto digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Diz somente uma palavra e o meu servo vai sarar lá. Olha a pessoa que entendeu quem era que estava ali diante dele. Que apenas uma palavra, como uma palavra criadora, que houve lá, que disse: no princípio criou Deus os céus e a terra, e disse Deus: haja luz. Essa mesma palavra, amados. A palavra de Deus, ela traz à existência aquilo que não existe. A palavra de Deus
A palavra exposta de Deus, ensinada, absorvida, recebida, pode transformar realidades dentro de nós, exteriores também. A palavra de Deus, ela não encontra limites. É demais, é demais. Olha, daqui a pouco. Eu acho lindo demais quando vocês vão compreender. Paulo, o apóstolo, diz que Deus deu seu testemunho a todos através da provisão e do sustento. Eu quero expor para vocês que eu acho muito interessante a gente entender essa dinâmica aqui da realidade. Paulo, o apóstolo, diz que Deus deu seu testemunho a todos através da provisão e do sustento, do ânimo para a vida e de uma criação abundante. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos 15 ao 17. Amados, nós somos muito de gueto. A gente é muito de clube. Nós somos de arraial evangélico. A gente é muito tribal. Nós somos muito de panelinha religiosa. Exato, tudo isso aí, tudo que reduz. A gente pensa que Deus está enquadrado nos nossos artigos. A gente pensa que pode colocar Deus dentro de uma caixa. E aí, Paulo vai mostrando aqui para os pagãos como Deus, Ele é aquele que cuida da sua criação. Mesmo quando a sua criação não o reconhece, não dá glória devida a Ele e não atribui a Ele. É interessante assim que às vezes as pessoas, quem fez isso por mim foi fulano, cicrano, beltrano, ou a entidade tal, Deus não sei das quantas. E Deus dizendo assim, fui eu que fiz tudo isso, você só não reconhece. Por exemplo, capítulo 14 de Atos, verso 15, 16 e 17, Paulo, diante dos pagãos, a gente precisa entender o contexto que ele fala isso, tá? Diante dos pagãos, porque Deus operou por Paulo lá uma cura, de um aleijado, e o povo diz, pronto, os deuses desceram até nós. Júpiter e Mercúrio, chamaram o Paulo de Mercúrio e o Barnabé de Júpiter, Isso aí é a crença deles lá, porque o Mercúrio era aquele que falava, Era o porta-voz, e Paulo quem falava, e o Barnabé só na retaguarda ali. E até brinco, Deus usou Paulo para curar o homem, mas ele não era Mercúrio, Desculpa aí, minha esposa tem uma vergonha alheia quando eu falo essas piadas assim. Mas é de Mercúrio e de Júpiter, Será que é o tradicional ou é estimulado? Vai saber. E aí, amados, nesse contexto, ele disse, não, nós somos homens como vocês. Então ele começa a falar para esses pagãos a respeito de Deus. No verso 14 aqui, por exemplo. 14, desde o 15, melhor dizendo. Desde o 15, capítulo 14, verso 15. E dizendo, varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. E vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades. Ele chama a idolatria de vaidade, Ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, e o mar e tudo quanto há neles. Olha como Paulo, ele apresenta o Criador. Ele mostra para esses pagãos, quem fez tudo isso foi Deus. Verso 16, o qual, nos tempos passados, deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho. Veja que ponto interessante. A gente está falando da criação declarada de Deus, o testemunho de Deus. Então Deus não se deixou a si mesmo sem testemunho. Como foi o testemunho de Deus? Beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Paulo está falando para esses pagãos que atribuía a colheita, a fertilidade ao Deus lá da fertilidade, que atribuía, de repente, a alegria ao Deus Bacchus, lá nos bacanais das orgias. Esses pagãos que atribuíam tudo isso que eles recebiam, a provisão, o cuidado, a esses deuses aí que são ídolos. E Paulo dizendo, não, quem fez tudo isso foi Deus. Quem deu alegria ao coração de vocês, quem encheu de mantimento, deu chuva, deu colheita, deu vida. Quem sustentou vocês, mesmo vocês adorando esses ídolos aí, foi Deus. É Ele que é o Criador, o mantenedor, o sustentador, e quer ser o resgatador da vida de vocês. Olha que coisa interessante, irmãos. E a gente aprende que Deus não é Deus da igreja. Deus é Deus da sua criação. Porque se fosse só providenciador, aquele que providencia, aquele que traz a provisão somente aos seus fiéis,
Ô, irmãos, nem fiéis nós chegaríamos a ser. Né? Então a gente precisa entender essa questão. Quando nós estávamos na idolatria, no pecado, Deus nos dava vida, nos dava alegria. As pessoas não reconhecem, a gente não atribui a Deus. Hoje nós temos a consciência de que o nosso sustento, a alegria do nosso coração, tudo que nos favorece, todo benefício, toda boa dádiva, tudo que é bom para a vida, é Deus que é o originador dessas coisas. É por isso que nós somos gratos a Deus por tudo. Os pagãos não, mas é Deus que faz do mesmo jeito. Porque Ele faz a chuva descer sobre o justo e injusto. O sol nasce sobre o bom e sobre o mal. Porque Deus é Deus da sua criação. Né? Então vamos lá na continuação aqui. Como da manutenção da vida também. Então eu estou falando que Paulo dizendo, né, que Deus deu o seu testemunho. Como Ele deu o seu testemunho? Através da provisão, do sustento, do ânimo para a vida, da criação, o texto que nós lemos, como também da manutenção da vida, Atos capítulo 17, verso 24 ao 28. O mesmo contexto do paganismo, Paulo no meio de um monte de idólatra lá, um monte de gente pagã, ele falou isso aqui, ó, capítulo 17 de Atos, verso 24 até o verso de número 28. Diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que neles há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Quando eu disse que a gente quer colocar Deus dentro de uma caixinha, a gente acha que Deus é Deus de templo. Né? Tem umas igrejas absurdas aí que elas dizem: a mão de Deus está aqui, aqui você é abençoado. Também pode ser. Mas onde Deus não está? E Deus se limita a um dia, a um templo, a um tempo, a algumas pessoas, ritos e rituais, para abençoar, para se relacionar com a gente? Absolutamente não. Isso é uma mentalidade pagã e uma mentalidade veterotestamentária. Porque na nova relação, a partir de Jesus, que o negócio ficou muito mais próximo, né? Ele diz o seguinte, que uma mulher perguntou para ele: Senhor, onde é que a gente adora, Senhor? Porque os nossos pais dizem que é na Batista. Os outros dizem que tem que ser na Assembleia. Tem uns que dizem que tem que ser na Presbiteriana, outros na Metodista. E onde é, Senhor? Aí Jesus diz: nem na Metodista, nem na Universal, nem no Brasil para Cristo, nem na Quadrangular, nem na Jesus foi ali e já volta, nem em nenhum desses lugares, porque Deus é Espírito. E Deus, Ele importa ser adorado em espírito e em verdade. Ele procura os que o adorem dessa forma. Então não é mais lugar. O entendimento foi alargado, amados. Nós nos convertemos. A metanoia aconteceu na nossa vida. Deus veio e nos mostrou a realidade. Que Ele é Deus de todos os lugares. Em todos os lugares. Deve ser adorado em todo o tempo. Em todos os lugares. E adoração é andar com Deus nessa vida. Não é um dia de domingo. Não é um momento. É um estilo de vida, de um reconhecimento que estamos diante do Criador. Nos céus, Ele está. Descer no inferno, também está. O Salmo 139 vai falar da onipresença de Deus. Escuridão e clareza para Deus não faz diferença. Quando eu estava sendo tecido, costurado, né, urdido no ventre da minha mãe, Deus estava ali olhando tudo aquilo. E no seu livro tudo estava escrito. Então estamos diante daquele que a gente não tem noção de quem seja. É por isso que quando a gente compreende isso, a nossa ética não se resume a um convívio religioso de aparência, de exterioridade, de hipocrisia, para demonstrar qualquer coisa. Mas onde eu estiver, eu sei que eu estou diante de Deus. E eu faço tudo diante desse Deus. Diz o texto de Hebreus, capítulo de número 4, verso número 12 e 13, diz assim: porque a palavra de Deus é mais penetrante do que espada aguda de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Diante daquele, todos nós, diante de tudo que está diante, aliás, tudo está diante de Deus nu e patente, daquele que nós vamos tratar um dia. Então Deus vê tudo nu. Nós estamos todos nu diante de Deus, amados. Onde nós vamos nos esconder? O que nós vamos falar, pensar? Que Deus não esteja atento, que Deus não veja, não saiba. Então vamos lá, que a gente vai nessa vibe aqui do verso 24. Ou 25 agora. Nem tão pouco. Isso aqui eu acho interessante demais, que a gente tem umas loucuras que a gente vai criando, que é o seguinte: eu sirvo Deus, né? Então, mas Paulo vai dizendo: nem tão pouco é servido por mãos de homens. Eu sirvo Deus. Amado. E Deus precisa de quem ou o que para nós servirmos? Davi, lá no Antigo Testamento, teve alguns gados pingados no Antigo Testamento que entenderam mais ou menos assim, né?
e tal. O Novo Testamento já vem trazendo isso com mais clareza. Mesmo assim, parece que alguns ainda não entendem. Mas lá no Antigo Testamento, quando Davi foi fazer alguma coisa lá em relação a Deus, ele disse: Senhor, eu vou fazer isso aqui, mas eu estou fazendo porque o Senhor já fez, né? O que eu vou dar a Deus? Que darei ao Senhor. Isso é o Salmo, hein? Mas eu estou falando de outro texto, mas esse Salmo também é interessante. Ele vai dizer o seguinte: Senhor, eu estou dando porque das tuas mãos eu recebi. Então, na verdade, não estou dando absolutamente nada para Deus. Eu estou devolvendo, em alguma medida, alguma coisa que eu recebi. O que nós vamos dar, tiramos da onde, se não foi de Deus? Então, essa ideia de que eu estou servindo a Deus, embora tenha essa linguagem, mas a ideia não é essa, amados. Nós servimos um Deus que carece de alguma coisa. Pelo contrário, Deus faz tudo muito melhor, mais rápido, mais eficaz. Sem nós, a gente atrapalha tudo. Sem nós, Deus faria muito melhor. Aliás, Deus tem servos muito mais eficazes e eficientes do que nós, são os anjos. Se os anjos fossem pregar, ia dar tudo mais certo, tudo certo, ia ser tudo mais rápido. Agora a gente... Eu acho que ele dá essa capacidade para a gente teria essa capacidade também de querer fazer tudo, controlar tudo, colocar na caixinha. A gente já quer sem tudo isso, não podemos? Não, a gente já faz isso, né? A gente quer aí o que acontece? Por isso que ele resolve não mostrar nada pra gente, só o que precisa. Ele conhece. Exato, eu só fico ouvindo, só fico observando, vocês? Amados, olha que coisa interessante. Nem tão pouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a vida, ou a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Verso número 26. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Deus pega um bonequinho, uma massinha, dele faz tudo isso aqui que a gente tem hoje, nós, no caso, né? E ainda estabelece todas as coisas, põe os limites sobre tudo e sobre todos. Eu acho tão interessante que Deus colocou limite na fauna, né? Flora não, na fauna. Uma espécie não pode gerar uma outra espécie que não seja a sua própria. Coisa interessante. Né? Só tem uma tal de mula aí que parece que é um cruzamento de... Mas é estéril. Ela é estéril. Ela não pode gerar ela mesma. Olha que coisa interessante. Deus vai colocando limites que o homem não tem condição de mudar. É Ele que estabelece, amados. É Deus que determina, é Deus que decreta. Não, umas besteiras na boca de alguns, decreta isso, determina isso. Quem tem capacidade de fazer essas coisas, profetiza. São todas loucuras que a gente vai gerando. A gente não pode fazer absolutamente nada disso. Se Deus por nós não fizer algumas coisas. Verso 27, é no 28 que eu quero chegar. Mas o 27 diz: para que busquem ao Senhor, se porventura, tateando, pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Agora o verso 28, amados. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas, Paulo está dizendo aos pagãos, disseram: pois somos também dele sua geração. Olha aqui para esse copinho aqui, ó. Imagine que esse copo é tudo que Deus criou, toda a criação de Deus, é isso aqui. Inclusive nós. Não vamos resumir só nós aqui, esse copinho somos nós, tá? Imagine que essa mesa aqui é Deus. E a Bíblia vai dizer: nele nós existimos, nos movemos, né? E vivemos. Nele existimos, nos movemos e vivemos. Se nós chegássemos aqui e saísse de Deus, cairíamos no nada, deixaríamos simplesmente de existir. Porque fora de Deus não há absolutamente nada. Tudo que existe, existe em Deus. Homens, cosmo, Satanás... não é tu não, que você vai representando aí. Inferno... Amados, eternidade, tudo está em Deus. Nada, absolutamente, existe fora de Deus. É por isso que o Satanás é agoniado. Porque ele tem que viver em Deus. Olha só, o inferno, amados, ele está em Deus. Satanás está em Deus.
Aí eu fico pensando, como eu disse para vocês na aula passada, a gente vai orar e diz, Senhor, eu entro na tua presença. De onde nós viemos, pelo amor de Jesus? Que agora a gente está entrando na presença de Deus. O que acontece, entendo, é que há de fato um momento lá íntimo e tal, onde a gente sente a presença de Deus. Mas se tivéssemos a consciência que nós existimos, nos movemos e respiramos em Deus, amados, talvez nossa vida teria outra conotação, outro comportamento. Mas a nossa concepção humana e religiosa tem essa mania de fragmentar. Agora vou trabalhar secular, agora vou fazer mercado, agora vou para a igreja. A gente compartimentaliza, né? Mas a gente precisa desconstruir isso. É por isso que nós estamos aqui, para refletir sobre isso. Está lavando vasilha, está falando com Deus, está lavando roupa, você está falando com Deus. Eu vou mais além, amados. Se você está lavando uma vasilha, lave para Deus. Se você está lavando a louça, lave para a glória de Deus, porque tudo que a gente faz é em Deus e para Deus e por Deus. Se você está trabalhando, o fato de você estiver servindo ser Senhor, você pode ter certeza que você vai ser o melhor naquilo que você faz. Se a gente aplicar isso em tudo na vida, imagina só um pouquinho, como o negócio ia ser diferente. Nós iríamos ser diferente, né? Então é por isso que a gente está aqui refletindo, amados. A gente precisa entender o Evangelho, quem é esse Deus. Não é um Deus, não é mais um Deus, não é o Deus dos crentes, não é parecido com o ídolo. Nós estamos falando do Criador de todas as coisas, Senhor de tudo e de todos, Senhor do Satanás, inclusive. Embora ele seja um servo frustrado de Deus, mas ele obedece. Mais que eu não sei dos senhores ainda. Até alguns crentes são mais rebeldes do que o próprio Satanás. Porque quando Deus dá uma ordem ao diabo, ele não tem a opção de não obedecer. É impossível. Deus dá uma ordem direta para o diabo, para os demônios, e eles não obedecerem. É impossível Deus falar para os animais fazer alguma coisa e eles não fazem. É impossível Deus dar ordem à sua criação e a criação não responder positivamente, obedecer. É impossível. Só tem uma criaturazinha em tudo isso que resiste Deus. Não é uma loucura, irmãos? Não é? É por isso que o jegue lá, de Balaão, a mula, teve mais visão do que o profeta e viu o anjo. E o profetão lá batendo na mula. Quem era a mula na história? Era o profeta. Não é, amados? Quem tinha muito mais visão do que o homem lá? Era o jegue. Da pregação a mula. Eu não estou chamando ninguém de mula, pelo amor de Jesus. Vamos lá. A mula profeta. Eu pensei no profeta mula, mas tudo bem, vamos lá. E por último, deu seu testemunho pelo seu filho. Hebreus capítulo 1. Eu estou falando do testemunho de Deus, da declaração de Deus, né? Então Deus, através de sustentar o ser humano, dando tudo isso que a gente falou, da vida, respiração e tudo mais, esses são os testemunhos de Deus, né? Alguns deles. E por último, deu o seu testemunho pelo Filho. Hebreus capítulo de número 1, versículos de número 1 e 2. Então Hebreus capítulo de número 1, versículos de número 1 e versículos de número 2. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias tem nos falado pelo Filho. Verso de número 2 vai dizer o seguinte: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, em Cristo é o testemunho de Deus, é o último testemunho, é o testemunho pleno, é o perfeito testemunho, né? Pelo qual também ele fez todas as coisas. Então, Jesus é quem vem para falar quem é Deus, amados. E isso que você tinha falado, irmã Marília, a respeito da vida eterna, pelo menos eu acho que é o que a irmã estava pensando, que é o João capítulo 17, versículo de número 1, talvez o 2 também, que vai dizer que a vida eterna é esta, que creiais em Jesus Cristo, né? Que creiais em Deus como único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então o testemunho de Deus é o próprio Jesus. Esse é o testemunho inequívoco de que Deus, ele é uma realidade absoluta no nosso mundo, porque em Cristo
Deus estava reconciliando todo mundo consigo. Quando fala reconciliando todo mundo, não são seres humanos apenas, hein? Em Cristo, Deus está recriando tudo isso, amados. A gente não tem dimensão do que o sacrifício de Cristo resultou, está resultando e resultará. Deus vai recriar tudo isso aqui. Até o fim não creio nele. Cristo resolveu. Em que sentido? A reconciliação se dá pelo fato de que as pessoas reconhecerão a sua insuficiência e depositará em Cristo, né, a sua vida. Então, quando diz que está reconciliando tudo em Cristo, é que a proposta de Deus é que o ser humano aceite essa reconciliação em Cristo. Porque uma vez que ele vem, ele sabe que só é aceito quando a pessoa reconhece. Que quando ela não reconhece, ela ainda está vivendo na decadência. Sim. Né? Aí aquele testemunho, ele se torna, na verdade, o contrário, né? Então, na verdade, as pessoas não vão ser salvas porque não pecam. E elas não vão ser condenadas porque pecam. Objetivamente. Olha só. Então a pessoa vai para o inferno por quê? Rouba, mata, mente, trai, é desonesta, egoísta e tudo mais? Não. As pessoas não vão para o inferno por causa disso. As pessoas vão ser salvas então porque não roubam, não matam? Não. Vai para a igreja todo dia. Porque se tivesse pessoas que moralmente tivessem um padrão elevado, e tem algumas pouquíssimas que podem ter, e aí que é o problema da gente evangelizar, né? Porque a gente evangeliza o desgraçado, aí é fácil. A partir da desgraça é facinho, fala assim, é um desgraçado. Eu sei, a sociedade também fala isso, é a mesma coisa. Então não é... E quando a gente se depara com essas pessoas que são moralmente elevadas, gente honesta, de caráter, ética, moral, padrão moral, tem gente assim, é difícil, mas tem. E às vezes nem é cristão. Não, eu estou falando das não cristãs. Aí como que a gente fala assim, você precisa se arrepender? Aí ele olha para nós... Mas é até melhor do que cristão que está... Exatamente, esse é o argumento, né? Eu tenho uns crentes lá da sua igreja que é meu vizinho lá e é pior do que eu em muita coisa. E ele está certo, que às vezes é moralmente na comparação. Aí como que a gente resolve isso? Lá o João capítulo 3, o verso 16 todo mundo sabe, né? 3,16 de João, que Deus amou o mundo, tá? Mas vamos ver o 17 e o 18. Eu acho interessante, a gente tem... Aqui está, amados, o motivo. E a gente está falando do testemunho de Deus por Jesus. É o 17, João capítulo 3, verso 17 e o 18. Olha só que coisa interessante, que diz assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que o condenasse, o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Por que as pessoas vão para a eternidade sem Deus? Porque não crê em Cristo. Por que as pessoas serão salvas? Porque crê em Cristo. É isso que é o diferencial. Existe um pecado que é o pecado que gera todos os outros pecados. Em João capítulo 16, verso 8, 9 e 10. Será que isso aí é o pecado da morte lá? Não é. Não, aquele pecado de blasfêmia, né, que a irmã está falando, que não ore, é o pecado para a morte, e João disse para não orar, não, é blasfêmia contra o Espírito Santo, que é outra coisa, é outra história, é outra coisa. É por isso, então, que não existe, eu acredito, né, essa questão de se levantar, perde salvação, não perde salvação, ganha salvação segunda, perde domingo. Gente, pelo amor de Deus, se Jesus morreu já uma vez, eu fico pensando no crente com a folhinha aqui, né? Tô salvo, não tô salvo. Tô salvo, não tô salvo. Vai que a última pétala eu não tô salvo, né? Me salva bem, não me salva. Não é bem assim, não. Mas a questão, amados, percebam que Deus, Ele vem se revelando, Ele vem... A comunicação de Deus, da declaração da sua realidade ao longo da história, ele vem se manifestando, né? A gente vai falar na aula que vem, se Deus quiser, nessa questão de consciência, como Deus se revela na natureza, quando Deus se revela de muitas maneiras. O Filho é revelação plena. Só que o ponto é que nem todos aceitam essa reconciliação e essa declaração de quem Deus é no seu Filho Jesus.
Aí, como Deus, falando da questão jurídica, como Deus, então, no tribunal lá, né, no grande trono branco, no juízo, já que as pessoas dizem, não, a gente não crê em Cristo, nós não cremos em Cristo. E aí, como que faz? Aí Deus, melhor ainda, Posso dizer nada com você. nós não ouvimos falar de Cristo. Nós éramos uma tribo de indígena lá nos confins da terra que não teve contato nenhum com o resto da humanidade. Como que Deus julgará essas pessoas? Só estou colocando interrogações aqui para a gente, na aula que vem, ver se resolve esse trem aí. Como que Deus apresentará aí os seus argumentos? Como que Deus se defenderá? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.